Olá malta, bem-vindo de novo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Joana Matos. Neste vídeo vou-vos então falar de um tema que é bastante questionado desde que eu optei por esta minha alimentação. Como é que tudo começou, o que é que me incentivou a procurar este tipo de alimentação, este tipo de estilo de vida, há quanto tempo sou. 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Portanto, eu sou ovo-lacto-vegetariana. Antes de mais, quero-vos contextualizar e explicar que existem vários tipos de vegetarianismo. Existe então o ovo-lacto-vegetariano, que é aquele em que eu me enquadro, portanto, inclui na sua alimentação os ovos, os laticínios, mas não come carne nem peixe. Aliás, todos os contextos em que eu vos vou falar do vegetarianismo, nenhum deles come nem carne nem peixe. O ovo-vegetariano consome, portanto, os ovos, o lacto-vegetariano, que exclui os ovos, mas consome laticínios. Depois existem então os vegetarianos restritos ou os veganos. Neste caso, os veganos são aqueles mais extremistas, são aqueles que não usam nada animal. Não usam peles, nem plumas, nem pérolas, não utilizam produtos testados em animais, tanto de higiene como maquilhagem, nem participam em atividades em que envolvam animais. Não falar das touradas, dos zoológicos, circos. Tudo que esteja fora deste contexto do vegetarianismo não são vegetarianos. Ou seja, dar exemplos que há pessoas que, por exemplo, dizem que comem peixe uma vez por semana ou carne uma vez por semana. Portanto, essas pessoas não estão implementadas neste conceito. Se comem peixe ou se comem carne, não são vegetarianos. No momento, nesta fase da minha vida, também não consumo muitos laticínios. É mesmo muito raro. Mais para o queijo, porque é a única coisa assim de laticínios que eu possa consumir. E daí eu não me agrupar no ovo vegetariano, porque acabo por consumir laticínios nem que seja uma vez por ano. É a mesma situação. Como carne uma vez por mês ou com peixe uma vez por mês, não te podes incluir no conceito de vegetarianismo. Lembro-me quando comecei a ser vegetariana, na altura nem sequer existiam estas categorias. Eras vegetariano, não comias carne, não comias peixe, não interessa se comias ovos ou não. Agora é que começaram, agora não, já há uns tempos, é que começaram a dividir o vegetarianismo em categorias. Embora não esteja na categoria de vegan, eu não uso peles, não uso plumas, nem não uso nada disso. Evito ao máximo comprar produtos que testem animais. Eu não vou ser hipócrita e eu não uso nada que teste. Para ter tudo que não teste em animais também tem a ver com a diversidade ou a disponibilidade que esses produtos estão ao consumidor e também depende, portanto, da carteira de cada um. Infelizmente não posso comprar tudo que não teste em animais. A minha primeira escolha é sempre aquilo que não teste. Para mim o mais fácil vai mais para a maquilhagem, porque já há bastante oferta de maquilhagem barata e boa. Era bastante complicado ter maquilhagem, pelo menos em Portugal, ou no sítio onde eu moro, era bastante complicado adquirir maquilhagem que não testasse em animais. E depois a que existia era bastante cara. Era um luxo. Portanto, usar coisas que não testavam em animais era um luxo. Tal como os veganos, eu também não sou a favor das touradas, nem dos circos, nem dos zoológicos. Também não os frequento. Pegando nessa deixa, eu comecei a ser vegetariana já há 18 anos, portanto, nessa altura, eu lembro-me perfeitamente, existia bastante preconceito, chamada de maluca umas quantas vezes, que era maluca, que não sabia o que era um bom bife, como é que tu consegues. Bom, ainda existem pessoas assim, ainda me julgam pela minha escolha alimentar, mas isso para mim não faz sentido nenhum. Isso é a mesma coisa que eu julgar as pessoas pelas escolhas religiosas e acho que isso não tem fundamento nenhum, na minha opinião. No início não existia tanta escolha, era muito reduzido até. Lembro-me que eram raras as superfícies que não há disposição a esse tipo de alimentação. Normalmente eu comprava mais nas ervanárias, porque não existia em lado nenhum, e o que existia nos supermercados era bastante caro. Aquilo que me levou a optar por este estilo de vida, por esta escolha alimentar,
foi basicamente porque eu adoro animais, literalmente. Eu sou aquela pessoa que se pisa uma formiga, uma aranha, ou o que quer que seja, eu sinto-me tão mal que eu chego ao ponto de pedir desculpa. É um bom exemplo, às vezes os meus gatos até põem-se a brincar com os bichinhos que aparecem cá em casa. Tanto as osgas como os bichinhos muito pequeninos que se chamam o bichinho do papel, não sei se sabem qual é. Pelo menos eu chamo assim, não sei se ele se chama assim, mas para mim sempre foi o bichinho do papel. Se eu vir, eu tento sempre resgatar os bichinhos e mandá-los para a liberdade. Os meus gatos não acham muita piada a isso, mas tem de ser feito com pés e cabeças. Por isso é que, por vezes, existem pessoas com anemias que não comem como deve ser, ou seja, não procuram os nutrientes necessários, aquilo que o organismo realmente precisa. Que começou a ser vegetariana, passado uns meses foram para o hospital e para o médico e então tiveram de parar com esse tipo de alimentação. Bom, isso também tem muito a ver com o tipo de organismo. Já me questionaram muitas vezes se eu só como alface. Eu não tenho corpinho de quem só come alface, nem conseguia comer só alface, por amor de Deus, não é? Se eu comesse só alface, não aguentava nada, sinceramente. A alface, pá, lá deve ter os seus nutrientes, mas já me questionaram várias vezes como é que eu consigo ter este tipo de alimentação. Aquilo que realmente vai fazer com que vocês não questionem a vossa alimentação, se sintam bem a nível emocional, a nível físico, temos de ter consciência, estar em paz contigo mesmo. Não vejo qual é o propósito de vocês estarem a ser vegetarianos e ao fim e ao cabo estão-se a martirizar porque estão a ver as pessoas a comer ou porque em casa, às escondidas, de repente, apetece-me tanto comer um bife ou apetece-me tanto comer um peixe. Quando comecei com este tipo de alimentação, eu não comia muita carne, para ser sincera. Eu sempre comi mais peixe. Mas eu comecei por deixar de comer a carne. Passado um ano, mais coisa, menos coisa, comecei a reduzir o meu consumo de peixe. Até fiz uma pizza. Foi o atum, porque eu gostava muito de atum. Agora, se me perguntarem qual é o sabor do atum, eu não faço a mínima ideia. Nem sei a textura da carne, portanto, eu não me recordo nada disso. Mas, lá está, eu também não sinto falta disso. E sendo mesmo sincera, eu não sinto aquela necessidade. Quando vejo alguém comer carne, eu por dentro não estou a cobiçar aquilo que a outra pessoa está a comer, porque eu não sinto falta. Porque isso é muito importante no êxito da vossa escolha. É vocês se sentirem bem, de facto, com aquilo que estão a fazer. Houve uma altura da minha vida em que deixei de comer os ovos. Eu não concordo na maneira como os ovos são produzidos, o que é que acontece no processo de produção dos ovos. Isto já foi há uns anos. Lembro-me perfeitamente de ver os pintainhos machos eram triturados vivos e os pintainhos fêmeas, portanto, eram aproveitados para a produção dos ovos, não é? Eram postos em gaiolas minúsculas, apertadas, era cortado, portanto, a ponta do bico, que é para não se agredirem com o stress de estarem dentro daquela gaiola, com o stress da produção. E isso, de certa forma, revoltou-me e revolta-me, atenção. E agora vocês perguntam-se, ok, então tu achas isso, porquê que tu comes ovos? Não estava preparada para deixar de comer os ovos, porque lá está, eu pensava nos ovos, os bolos de ovos, ovos moles, o ovo estrelado, o ovo mexido, o ovo cozido, o ovo. E é nisso que eu quero tentar explicar. Devemos, sim, seguir sempre aquilo que sentimos. Não vale a pena estarmos a contrariar. É aquilo que eu digo, ok, tu queres ser vegetariano, mas se tu não estiveres preparado, eu acho que penso que não vais ter grande sucesso, porque vais estar a pensar na carne, vais estar a pensar no peixe. A minha mãe é vegetariana já há imenso tempo. Portanto, se eu sou há 18, a minha mãe é há muito mais. E a minha mãe sempre me falou, quando começou a optar por esse tipo de alimentação, já que gostas tanto de animais, devias pensar melhor sobre esse assunto, devias ponderar ser vegetariana, devias pesquisar mais. Tudo, sinceramente, para já era nova, não é? Liguei muito a isso e disse, ok, sim, tudo bem. Chegou uma altura em que comecei a seguir uma página, que é a PETA, que, portanto, defende os direitos e defende bastante os animais e, portanto, é uma organização em prol do vegetarianismo. E comecei a ver os vídeos e a maneira como é que os animais eram abatidos, como é que eram criados para abate. No início custou-me, mas eu precisei de vê-los.
E comecei então a pensar, ok, espera, é muito fácil ir a um supermercado e comprar um frango que já está embalado, comprar um porco que já está ali, que já está fatiado. É muito fácil comer uma salsicha que já está processada. Acontece é que nós vemos embalagens. As embalagens não refletem emoções. Portanto, é muito fácil para nós pegarmos, mesmo as pessoas que são sensíveis e gostam de animais, é fácil pegar nessa embalagem, cozinhar e comer, porque não estamos a ver as emoções, não estamos a ver o que foi necessário para chegar até nós, para chegar ao supermercado, para chegar à nossa mesa. Então começou-me a gostar, comecei a olhar para aquele bife, comecei a olhar para aquele peixe morto no meu prato de maneira diferente. Comecei a questionar-me, ok, preciso disto para realmente estar viva? Comecei a interessar-me mais com esse tipo de alimentação. E então aí fui deixando aos poucos, sempre que posso, escolho aquele das galinhas felizes, ao ar livre. Acreditar, não é, que realmente não há os maltratos, que realmente elas põem os ovos de forma natural sem serem obrigadas. Quero ser uma vegetariana feliz, que se sente bem a ser vegetariana. Quando eu me sentir preparada, depois aí pondero então deixar os ovos. Uma das questões também que me fazem é se eu tomo suplementação. É assim, eu nunca tomei suplementação, pelo menos que eu me lembre, nunca tive carência de ferro, de vitaminas, nem a B12. Até porque eu como ovos, lá está, e então a vitamina B12 acaba também por ser consumida nesse alimento. A comida vegetariana já tem, portanto, implementada em si as vitaminas que normalmente os vegetarianos costumam ter carência, que é a vitamina B12, que é o ferro, e entre outras coisas. Vocês podem sim ser vegetarianos, em qualquer categoria que seja, desde que consumam os alimentos-chave. Perguntam-me bastante onde é que eu vou buscar a proteína. Pronto, para além dos ovos, existem uma panóplia de proteínas vegetais, e ainda bem. Temos o tofu, eu menciono o tofu em primeiro lugar porque é a minha proteína de eleição. Preferimos comia tofu todos os dias porque eu adoro tofu. Nem toda a gente gosta, mas eu penso que é porque não sabe cozinhar o tofu. Funciona como uma esponja que absorve tudo aquilo que nós pomos. N variedades de soja, temos genapos, temos moída. Também temos as leguminosas, que também proporcionam bastante proteína. O seitã, não costumo comer muito seitã, a base é o glúten. Não sei se quem é vegetariano, se alguma vez já ouviu esta pergunta, mas eu penso que é uma pergunta bastante normal. Questionam-me bastante. Então mas e se estivesse numa ilha deserta, sem nada para comer, e só houvesse animais, tu matavas um animal para comer? Bom, é assim, não consigo imaginar nesse cenário se eu estivesse mesmo com muita fome e não tivesse mais opção nenhuma a alimentar, não tivesse fruta ou outra fonte de alimento, possivelmente eu ia matar esse animal para comer. Eu sou vegetariana porque tenho escolha, portanto, neste momento eu tenho a possibilidade de escolher aquilo que posso e quero ingerir. Eu respeito bastante a vida. Pessoas também que dizem, mas porquê que existem salsichas e hambúrgueres vegetarianos? Porquê que existe a chouriça vegetariana? Se gostam tanto de carne, porquê que não comem a carne? E estão aqui agora a fingir que têm hambúrgueres e a fingir que têm salsichas para relembrar a carne. É assim, sobre esse assunto eu vou dar a minha opinião. Aquilo que dá o sabor, o que confere o sabor à carne, ao peixe, àquilo que vocês cozinham, são os temperos, certo? Certo, é a maneira como vocês cozinham, certo? Certo. É a mesma coisa. Muitas das vezes as pessoas que provam a salsicha vegetariana ou a chouriça vegetariana dizem que o sabor é muito semelhante à da carne. É normal a comida vegetariana ter um sabor bastante semelhante. É uma questão de variedade de formas, de texturas mesmo. É exatamente a mesma coisa para quem come carne. Porque é que vocês comem em forma de hambúrgueres, de almôndegas, porque é que o bife, porque é que moem a carne? Pronto, malta, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem questões, deixem aí em baixo. Tenham gosto. Se inclusive gostarem e tiverem interesse e curiosidade de saber como é que é um dia nas minhas 3 principais refeições, eu posso fazer. Espero que se encontrem bem, que se cuidem de quem vocês amam, que aquilo que nós pensamos vai influenciar bastante a nossa maneira de ser e estar. Encham-se de pensamentos bons, encham-se de esperança, acreditem que tudo vai ficar bem.
Desliguem-se um bocadinho às vezes das redes sociais, das notícias, porque isso acaba por vos intoxicar, e falem com alguém se precisarem de falar. O confinamento vai mexer bastante com o nosso psicológico em muitos aspectos, e é importante nós falarmos e desabafarmos com aqueles que são próximos. Pronto, malta, é isso. Obrigada por assistirem. Vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos grandes da minha casa para vocês.